Vocês pediram e eu trouxe um vídeo mostrando alguns modelos e detalhes da caixa de direção da bicicleta. Então vem comigo que eu vou abrir cada caixinha, vou mostrar os detalhes, medidas e características de cada tipo de direção. Quero aproveitar também, pessoal, e lembrar para vocês que nós estamos com uma parceria com a COG. A COG fabrica camisetas 100% algodão, camisetas de qualidade. E essa aqui, ó, é um modelinho que eu estou utilizando. Tem também alguns outros modelos e tem também a linha da Space Bike, em parceria conosco. A COG desenvolveu camiseta branca, preta, com logo grande, com logo pequeno, alguns modelos de camisetas casuais para vocês adquirirem. Para quem já é inscrito no nosso canal e nos acompanha nas redes sociais, sempre me pediram para poder disponibilizar para venda e dessa vez com essa parceria é possível. Então eu vou deixar para vocês no link aqui do primeiro comentário e também na descrição do vídeo, o link onde você vai acessar o site da COG e adquirir aí qualquer um dos modelos da camiseta ou até mesmo da linha da Space Bike, beleza? Vamos lá, galera, separei aqui para vocês alguns modelos de direções que eu tenho em estoque, tá? Mas lembrando que esses aqui são alguns modelos, eu vou citar alguns exemplos para vocês aí, algumas direções que eu não tenho aqui, tá bom? Mas aqui eu tenho uma de cada diâmetro, né, de quadro, para vocês entenderem melhor como funciona a questão da parte de direção. Começando aqui, ó, pela primeira, né, pela direção Standard rosca. Standard nada mais era que aquela direção antiga que vinha equipada nas bikes antigamente, né? Aquelas bikes de ferro. Quando começou a sair os primeiros quadros de alumínio, saíam na medida Standard, aonde o quadro ali, a bacia entrava no quadro, né? Ou a parte da bacia fica para fora, tá? E é aquele modelinho mais tradicional, com aqueles garfos antigos que tinham rosca, né? No garfo em si, tá? E essa aqui, ó, é a direção Standard. Essa direção era a direção que era usado naquela época, né? A direçãozinha Standard. Tá? Uma característica que vocês vão ver aqui, geralmente era tudo de esfera, então aqui você vai ter o colar de esfera e a bacia, tá? A diferença geralmente está nas bacias. A bacia, tá? Lembra que a bacia ela é encaixada no quadro. Nesses modelos aqui Standard e alguns outros modelos ali, você vai perceber que a bacia aqui, ó, ela não fica totalmente embutida no quadro. Ela fica somente essa parte aqui, ó. Somente essa parte aqui é embutida no quadro e essa parte fica externa. Então é como se ela encaixasse no quadro lá, desta forma aqui, ó. Ela fica externa ali, né? E o quadro, se você medir o diâmetro interno do quadro ali, da abertura do quadro, você vai perceber que ela tem 30 milímetros de diâmetro, né? Então ela tem 30 milímetros de diâmetro e ela encaixa ali sob pressão. Tá bom? Essa aqui é a medida Standard. Nesse caso aqui, a medida Standard, ela existia em duas versões, a versão com rosca e a versão A-headset. A versão com rosca é aquela versão que ela possui rosca ali no final da espiga do garfo, onde é rosqueado tanto o cone que encosta nas esferas, quanto a porca que faz o travamento, tá? Então, direção Standard de rosca. Existia também, e eu não tenho aqui, a versão da direção Standard sem rosca, que no caso seria a versão A-headset, tá? Ela tem a mesma medida de diâmetro do quadro, tá? O mesmo sistema de esfera ou rolamento, dependendo do modelo da direção, só que ela não tem a porca. No caso, ela é feita com um sistema que a mesa, o próprio avanço ali, é esse tipo de avanço, que é mesmo que a gente encontra hoje em dia nas bicicletas com direção maior, no caso, né? Que é o caso de uma mesa que ela prende diretamente no garfo. Como não tem rosca na espiga do garfo, o que tira a folga é uma aranha que vai aqui em cima, que vocês vão ver ele nos próximos modelos, tá bom? Só lembrando que esse aqui é um avanço over, tá? Mas na época existia, você achava com uma certa assim, facilidade, o avanço Standard a headset, tá? Então essa é a diferença aí. Mas nesse caso aqui, a direção que eu tenho para trazer para vocês é a direção rosca Standard, que é 30 milímetros do quadro, diâmetro, com rosca na espiga do garfo. Geralmente na direção Standard com rosca é aquele sistema que a mesa que segurava o guidão era desse tipo aqui, ó, conhecido como suporte de guidão, tá? Por quê? Porque ela tem o avanço e também a parte onde vai aqui o expander que vai entrar dentro do garfo. Então o garfo aqui, né, a porca e as peças da direção são rosqueadas no garfo e a mesinha ela entra dentro da espiga ali do garfo, né, e fica preso por esse sistema de expander, tá bom? Esse sistema aqui
de suporte de guidão, você vai encontrar tanto na versão Standard quanto na versão Over, que eu vou mostrar para vocês ali. Então essa aqui é a direção Standard. Antes de eu mostrar essa direção aqui, que é uma direção aí, quem é da época vai lembrar, mas hoje praticamente você acaba não usando, eu vou mostrar aqui a direção, a Headset Over. E essa aqui, pessoal, é a Headset Over. Deixa eu tirar aqui uma tampinha. Vamos lá. Ó, o que vai mudar nessa direção, essa medida Over? Quando a gente fala de Over, a gente tem uma direção maior do que Standard. Lembra que na Standard você tinha a parede lá dela com 30 milímetros de diâmetro? Então, agora aqui na Over você vai ter uma parede ali, né, um diâmetro de 34 milímetros, ou seja, ela é mais grossa, tá, do que a Standard. A Standard veio naquelas bikes de entrada, aquelas bikes mais simples, depois lançaram os quadros de alumínio, veio os quadros ali, começaram a aumentar o diâmetro da direção e partimos para a direção Over, que é a direção com 34 milímetros. Você vai medir o quadro lá, se o quadro tiver 34 milímetros interno do diâmetro da caixa de direção, é referente a uma direção Over, tá? E na versão Over também, assim como na versão Standard, existe a versão ali com rosca e a versão a headset, né? Lembrando, a versão com rosca é quando é rosqueado, igual esse modelinho que eu mostrei para vocês, e a versão a headset é já desse sistema aqui, que é igual essa aqui, ó, onde não tem rosca, não tem a porca para rosquear. Por quê? Porque a espiga do garfo lá não tem rosca. E geralmente o tipo de direção a headset utiliza esse sistema de avanço. Isso aqui já chama avanço. Lembra que eu mostrei para vocês? Isso aqui antigamente era conhecido como suporte de guidão, que já tinha essa parte que entrava dentro do garfo, e esse aqui já é o sistema mais moderno que usa nas bikes hoje em dia. Praticamente quase todas as bikes vêm com esse sistema aqui, que é o sistema a headset, onde a mesa, né, o avanço aqui, ela vai encaixar diretamente na espiga do garfo, e ela prende aqui apertando e tira a folga com esse sistema de aranha. Então ela vai aqui, ela vai dentro do garfo na verdade, você consegue tirar a folga com o parafuso aqui, e o aperto do avanço aqui para não rodar é feito na lateral aqui do avanço, tá bom? Então, sistema a headset, sistema rosca, como eu falei. Na versão Over rosca, é o sistema de rosca parecido com o Standard, só que mais grosso. Então, o garfo vai ser mais grosso e o quadro vai ser mais grosso, tá bom? Então, tem essa diferença aí. Agora, pessoal, essa direção aqui, eu vou trazer para vocês, porque eu tinha no estoque ela, e é bem interessante, né, a gente contar a história dela, porque é uma direção que, na verdade, ela é uma direção para uma adaptação, tá? Lembrando que no início, né, as bikes elas vinham equipadas com o sistema tudo Standard, não existia essas outras medidas, tá? Conforme foi evoluindo o tempo, começou a sair as versões das bicicletas com direção Over, tá? Que era mais grosso, como mostrei para vocês. E aí, o pessoal que tinha uma bike com sistema Standard queria fazer um upgrade de quadro, né? Queria trocar o quadro da bike, comprava um quadro novo e o quadro vinha na versão Over. Só que daí ele tinha, por exemplo, uma suspensão boa, um garfo bom, um suporte de guidão bom, e ele queria manter. Então lançaram essa direção aqui, que é uma direção Transformer. Ela possibilita você utilizar um quadro Over com o garfo e o suporte de guidão Standard. Então o que muda nela? Ela é basicamente uma direção Standard com rosca, tá? Ela é basicamente essa direção aqui. A única coisa que vai mudar é essa parte aqui, ó, que é onde é a diferença, tá? Que é a parte aqui, ó, onde encaixa no quadro. Então, em vez dela ser aqui 30 milímetros, que é o padrão Standard, ela tem aqui, ó, 34 milímetros, que é o padrão Over. Então, ela possibilita você montar um garfo e um suporte de guidão Standard em um quadro Over. Então, você conseguia fazer aquele upgrade de quadro sem ter que trocar o garfo, sem ter que trocar ali o sistema de suporte de guidão ou de avanço. Então, essa aqui é uma direção bem interessante, que foi muito utilizada na época, bem na época dessa mudança, tá? Mas hoje é bem difícil você encontrar esse tipo de direção no mercado e até também não tem mais esse tipo de adaptação. E agora eu vou mostrar para vocês aí a direção Mega Over. Aqui, ó, é a direção Mega Over, né? Ela veio depois da Over. Então a gente tem a Standard, subiu para Over, que é 30 Standard, 34 milímetros a Over, e depois a gente passa para uma direção aqui, galera, de 44 milímetros. Não sei se vai falar aqui, fala assim, ó, 44 milímetros. Talvez a câmera não vai pegar, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Então a gente passou aí para uma direção agora, para um quadro mais largo, a caixa de direção. É o mesmo sistema, tá? Na direção Mega Over não existe a versão rosca, tá? A rosca só vai encontrar Standard rosca e Over rosca. Na versão Mega Over, que é maior,
você vai encontrar somente na versão a headset, tá? A única diferença que tem da direção Mega Over é o sistema integrado e o sistema semi-integrado, que eu já vou explicar para vocês. Vamos lá, primeira coisa, o que vai mudar na direção Mega Over? O encaixe do quadro, tá? Agora a gente passa aí, ó, para 44 milímetros. E você percebe também que, ó, a caixa fica quase totalmente dentro do quadro. Ela vai ficar somente com essa abinha aqui para fora, tá? Então ela é encaixada aqui e ela fica quase totalmente dentro do quadro. Então eles abriram a mais o quadro, tá? Para ter uma direção mais aberta. Isso dá um pouco mais de estabilidade na bicicleta. A direção fina, quanto mais fino, a estabilidade é menor. Quanto mais larga a direção, maior estabilidade você tem, tá bom? Então qual que é o garfo que a gente vai utilizar aqui nessa direção Mega Over? O garfo é o mesmo que vai utilizar na direção a headset over, tá? O garfo ainda continua sendo o mesmo, que é um garfo ali, a headset over, com medida 28,6 milímetros, que é a espessura do garfo a headset over. Aproveitei até para pegar aqui uma suspensão velha que eu tenho cortada, e essa aqui é uma espiga over, como vocês podem ver, tá? Tem um sistema ali de aranha ali dentro, ó, tá vendo? De aranha ali dentro, tá? E você vai ver aqui a direção, uma espiga over, tá? E vocês vão ver aqui, ó, que a medida dela, a câmera talvez não vai pegar, mas é 28,6 milímetros, tá? Ela tem 28,6 milímetros de diâmetro na espiga over. E qual que é a diferença da direção integrada para a direção semi-integrada? Essa aqui é uma direção semi-integrada. Toda vez que você ouvir esse termo, quando se fala direção semi-integrada, é quando você tem uma bacia para se colocar um rolamento ou uma esfera. Nesse caso aqui é uma direção de esferas, tá? Tem uma direção de esfera aqui. Então percebe que a gente vai encaixar uma bacia no quadro para colocar um colar de esfera, tá? Se for uma direção semi-integrada de rolamento, você vai encaixar uma bacia no quadro e vai colocar um rolamento blindado aqui, tá bom? Então toda vez que tiver uma bacia para encaixar um rolamento ou uma esfera, é um sistema semi-integrado. Geralmente você vai olhar a direção lá, ela é um tubo oco, né? Oco, reto. Então você vai encaixar a bacia lá para poder colocar tanto o rolamento quanto a questão aí da direção, que é colar de esfera. Quando é a versão integrada, já é um sistema que não utiliza essa bacia mais. Então o rolamento, geralmente a direção integrada, você não vai encontrar na versão com colar, vai ser somente na versão com rolamento. A versão com rolamento integrada, ela vai direto o rolamento no quadro. Eu vou mostrar para vocês aqui na outra versão de direção, que é uma direção ali integrada, tá bom? Então, quando se fala semi-integrado, tem uma bacia para se colocar o rolamento ou a esfera. Quando se fala integrado, não se tem essa bacia aqui, o rolamento vai diretamente ali no quadro, beleza? Agora, pessoal, eu trouxe essas duas direções para vocês aqui, que são as direções tapered, tá? O que muda na direção tapered? Qual que é a diferença dela para as outras? Muda basicamente que a espiga do garfo, tá? Lembra que na direção over, você tem uma espiga aqui 28,6 milímetros, essa aqui no caso é uma espiga aqui, a headset, que não tem rosca aqui em cima, né? Então uma espiga aqui, e ela é inteiriça, você pode ver que ela chama espiga reta. Hoje entrou o termo ali, o pessoal fala espiga reta e espiga cônica. Por quê? Porque a espiga reta é o padrão a headset, tá? A espiga cônica já seria a espiga para a direção tapered, ou seja, a espiga começa com 28,6 aqui em cima, que é onde prende o avanço, mas na parte de baixo ela é cônica, ela abre, então ela tem um diâmetro maior aqui na parte de baixo. Geralmente as suspensões, quando é tapered, ela tem essa parte aqui maior também, porque essa espiga vai ser maior nessa parte aqui. Então ela começa grande e termina pequeno. E qual que é a diferença da direção? A caixa, o rolamento da parte de baixo é maior do que o rolamento da parte de cima. Tá? Isso dá mais estabilidade. Agora, essas duas direções, qual que é a diferença delas aqui? Tá? Aqui eu tenho uma direção semi-integrada e uma direção integrada. Eu vou começar com a semi-integrada, que como eu falei para vocês na direção Mega Over, é basicamente o mesmo princípio, tá? Qual que é a diferença que eu falei para vocês? A diferença é que uma tem uma panela e a outra não tem a panela. A outra vai direto no quadro. Essa aqui, ó, a gente tem, ó, perceba aqui que é onde vai o rolamento lá, a parte de baixo, ela é maior, deixa eu tirar aqui, do que a parte de cima, tá vendo, ó, a diferença? Aqui a gente tem a parte de baixo e aqui a gente vai ter a parte de cima. A direção, a diferença dessa para essa aqui semi-integrada, porque vai uma panela no quadro para a gente encaixar o rolamento, tá? Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, tá? Encaixado o rolamentinho aqui, então a gente tem uma direção aqui semi-integrada. E outro detalhe também é que na direção semi-integrada a gente tem algumas medidas, tá?
Você vai encontrar algumas variações no mercado aí, dependendo, tem alguns tipos de direções que eu não trouxe para vocês aqui, que são específicas de algumas marcas ou modelos, tá? Essas aqui são as tradicionais que você mais vai encontrar no mercado aí. Na direção tapered semi-integrada, a gente vai ter uma variação aqui na parte de baixo, ó, 55 milímetros, tá? Existe alguns quadros no mercado com a direção de 56 milímetros. E não dá certo você colocar uma 55 na 56, nem a 56 na 55, tá? Esse 1 milímetro aí faz diferença. Essa aqui é uma direção padrão com 55 milímetros na parte de baixo, tá? Semi-integrada, 55. A parte de cima, ela continua sendo a mesma medida da direção Mega Over, aquela que a gente mostrou para vocês lá, que ela é 44 milímetros, tá? Então a gente tem uma direção aqui na parte de cima, 44 milímetros. Lembra que o garfo em cima é a mesma medida? Então, a direção Mega Over, 44 milímetros, é a mesma medida da Mega Over ali, é a mesma medida da Tapered. É a mesma medida da Tapered na parte de cima. O que vai mudar é a parte de baixo. Aí, como eu falei para vocês, existe a 55, que é essa aqui, e a 56, que é um pouquinho mais difícil. Algumas marcas têm, outras marcas não têm, tá? Mas a 56 também existe, você vai encontrar aí alguns quadros que vêm com essa versão. Então, essa aqui é a direção Tapered semi-integrada. Essa aqui, ó, eu já vou abrir para vocês já, é a direção tapered, tem o mesmo tipo de espiga de garfo, só que a diferença dela está na bacia. Ela não tem aquela bacia que vai encaixada no quadro. Perceba aqui, ela só vem os rolamentos, né? Os cones que encostam no rolamento e a parte que vai encostar no garfo. Ela não vem aquela bacia que vocês viram na direção semi-integrada. Tá? Por quê? Porque a direção integrada, o rolamento vai direto no quadro. O próprio quadro já tem uma abertura e já tem um batente para encostar o rolamento. Inclusive esse batente acompanha o mesmo desenho aqui do rolamento, se vocês olharem, ó. Ele é cônico aqui na parte de baixo, né? Então ele diminui e ele tem um encosto certinho lá dentro do quadro. Então esse rolamento ele vai ficar embutido no quadro, você não vai ver o rolamento. Tá? Ele vai entrar dentro do quadro lá e ele vai encostar diretamente no quadro, você não vai precisar usar aquela bacia. Tá bom? E esses rolamentos aqui, quando é sistema de direção integrada, o rolamento já diminui, porque se você pegar o rolamento lá daquela direção, ela já é menor. Você vai ter uma direção aqui, rolamento de cima 42 milímetros e o rolamento de baixo 52 milímetros. Então a direção tapered integrada tem rolamento 42, 52. A direção tapered semi-integrada tem variação de 44, 55 ou 44, 56. Então é basicamente essa diferença de uma direção semi-integrada para uma direção integrada. E essa é a diferença também da direção tapered para a direção mega over, para a direção over, para a direção standard. Tá? Espero que fique claro para vocês aí e de uma vez por todas vocês consigam aí diferenciar um tipo de direção para outro. Tá? Toda vez que você pegar uma bike que não tem o sistema de bacia, ela tem um encosto para o rolamento direto, é o sistema integrado. Toda vez que você pegar uma bike ali com 44,55 ou 44,56, é uma direção tapered semi-integrado. Um quadro com rolamento direto 42,52 é uma direção tapered integrada. Tá? Um quadro com o diâmetro ali do quadro 44 milímetros em cima e embaixo é uma direção mega over. Um quadro com direção 34 milímetros de diâmetro na parte de cima e parte de baixo, a direção a headset over ou rosca over, uma direção over tradicional. E se for um quadro fininho com a direção lá, o diâmetro do quadro 30 milímetros, é uma direção standard. Fica claro para vocês, espero ter ajudado de alguma forma. Se vocês gostaram desse vídeo, querem ver mais conteúdos como esse, querem ver mais conteúdos técnicos, comenta aqui embaixo o que vocês querem que eu faça, o que vocês querem que eu traga aqui no canal para vocês, beleza? Bom, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui também, que todos os dias tem vídeo novo aqui para vocês. Eu posto todos os dias aqui no YouTube, posto também nas outras redes sociais. Sempre tem conteúdo novo, sempre tem conteúdo interativo e informativo para vocês, beleza? Muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe a todos.